Almirante-chefe da OTAN convoca todos os civis dos 31 países membros da aliança para que estejam preparados para um conflito contra a Rússia, que não é mais uma questão de si, mas sim quando irá acontecer. O mundo de fato voltou à Guerra Fria e está cada vez mais próximo da Terceira Guerra Mundial. Mas afinal, o que significa essa espécie de convocação geral? Será que a OTAN vai alistar todos os civis, homens em condição de batalha, para defenderem todo o mundo livre? Para você entender o que está acontecendo neste momento nas tensões entre OTAN e Rússia, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Antes de irmos aí para a reportagem que eu separei para você no dia de hoje, deixa eu dar aquele aviso que infelizmente já virou tradição aqui no canal. Esse é mais um daqueles vídeos de pequeno alcance e sem monetização, porque fala sobre conflitos e temas sensíveis aqui na plataforma, e o YouTube simplesmente decidiu, desde o dia 1º de janeiro de 2024, que ele não quer mais esses assuntos sendo tratados aqui. Então, a única forma desse canal e todos os outros que falam dessa temática sobreviverem é com a sua ajuda. Então peço para você que gosta desse tipo de vídeo, desse assunto e desse canal, botãozão vermelho, vai lá, clica, se inscreve, badala o sininho das notificações, compartilha com todo mundo, deixa o seu like e deixa aí também o seu comentário, porque isso ajuda de alguma forma esse vídeo chegar a outras pessoas, já que se depender da entrega do YouTube, olha, a situação tá muito difícil. E a principal forma de ajudar, além dessa, se tornando um membro, R$ 7,99, baratinho por mês, e você ainda vai ter uma série de benefícios exclusivos se tornando um membro nota 10 aqui do canal. Conta aí com a sua ajuda para que o trabalho aqui de divulgar informações que são consideradas polêmicas e sensíveis possa continuar. Obrigado de coração por se inscrever, por se tornar membro e, claro, mandar aí aquele valeu. Tá ligado no que é o valeu, né? Aquele like bombadão que você pode mandar com um upgrade com valor aqui para fortalecer o canal. Valeu, tamo junto. Bora aí para a reportagem que eu separei para você no dia de hoje, que diz assim, ó, Metrópolis. Olha só o título, tá? OTAN pede que civis estejam prontos para a guerra direta com a Rússia. Você já sabe aí, você que acompanha o canal, tá ligado, tá por dentro que a Rússia, desde que invadiu a Ucrânia, gerou aí uma grande celeuma em toda a Europa inteira preocupada, principalmente o leste europeu, países que antigamente faziam parte da União Soviética ou estavam na sua área de influência. A Polônia, por exemplo, está se preparando para um possível conflito entre várias outras nações que acabaram adentrando para a aliança militar, a OTAN, a maior aliança militar da história da humanidade, para lutar contra um país imperialista, um país ditatorial, de um ditador que sonha em reconstruir o Império Russo ou talvez até mesmo a União Soviética. Só que agora boa parte daqueles territórios estão ali livres e fazem parte da aliança, né, da OTAN. E lembrando que um dos códigos da OTAN, um dos dispositivos, né, de todo o ordenamento jurídico da OTAN é a autodefesa. Qualquer país atacado vai receber imediatamente o apoio de todos os outros. É inclusive por isso que a Ucrânia não pode entrar na OTAN, porque um país, o mesmo estatuto diz que nenhum país que esteja vivendo um conflito poderá entrar na aliança. Então só países em paz poderão entrar. Dizem inclusive que esse foi um dos motivos para que o Putin invadisse a Ucrânia, uma vez ela estando em conflito, em guerra, não poderia entrar para a aliança. Então por isso muitos países como a Finlândia e a Suécia, que historicamente se mantêm afastados e neutros, correram para entrar na aliança para não serem invadidos, e hoje estão sob o guarda-chuva, sob a proteção da OTAN e obviamente dos Estados Unidos, que é o país mais poderoso, mais forte. Olha que nem na Europa tá do outro lado do Atlântico, aqui na América. Mas vamos lá para as letrinhas pequenas. O que disse aí o almirante holandês, um dos chefes da OTAN, que pede sim a preparação dos civis, seguindo inclusive o que fez o ministro da Defesa da Suécia, que é um país historicamente neutro, que está em processo de adesão, que é um país de produção de equipamentos militares muito modernos, inclusive o avião Gripen, que foi vendido para o Brasil, inclusive com transferência de tecnologia. O Brasil será capaz de produzir os Gripens aqui em território nacional, o que é um ganho tecnológico e de defesa extraordinário para o nosso país. E lá na Suécia, esse pedido já foi feito pelo ministro da Defesa. Agora, um dos almirantes, no caso um general-almirante, é um posto, né, de generalato, só que no caso da Marinha, faz para
todos os civis dos 31 países que atualmente são membros da aliança estejam preparados de todas as formas possíveis, porque a guerra contra a Rússia não é mais uma questão de quando, né? Aliás, não é mais uma questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer, ou seja, voltamos efetivamente a viver o período da Guerra Fria, o mundo com medo aí da aniquilação, simplesmente do apocalipse nuclear que poderia acontecer num conflito entre dois gigantes. Lembrando que a Rússia não tem a menor condição de uma guerra tradicional contra a OTAN. A Rússia não tem sequer capacidade logística e econômica de um conflito de longa duração, haja visto o que acontece na Ucrânia. Contudo, a Rússia tem, e eu sempre falo aqui, as armas que impedem a derrota de qualquer país em um conflito bélico. A Rússia tem, de fato, o maior arsenal do mundo, claro, isso em termos de país isolado. Agora, se comparar o arsenal da OTAN contra o arsenal da Rússia, o da OTAN é muito maior, porque envolve 3 potências nucleares. Você tem os Estados Unidos, que tem o segundo maior arsenal do mundo, atrás da Rússia, mas você ainda tem a França e o Reino Unido, que também são potências nucleares, e aí superam a Rússia. Mas, galera, isso aí é basicamente número. Não tem aí, nós temos um arsenal que destrói a Terra 5.000 vezes. E daí? Só existe uma Terra, destruiu uma única vez, acabou. E não tem mais conversa. Então, essa história de temos um arsenal, isso aí é meramente número, tá? Basta você ter aí algumas armas nucleares que garantem que você consegue destruir o seu oponente, principalmente se essas armas estiverem invisíveis. O que é uma arma invisível? Obviamente, como o próprio termo está falando, é uma arma que você não pode ver. Mas não é que ela tem uma tecnologia invisível, uma tecnologia alienígena, não. É porque ela está em um local onde ninguém sabe aonde ela está. E a melhor forma de se esconder uma arma nuclear são os submarinos que lançam mísseis balísticos intercontinentais. Tanto Estados Unidos quanto Rússia, quanto França, quanto Reino Unido, tem aí esses equipamentos militares. Letrinhas pequenas para você entender o que disse o almirante. Em meio à tensão global crescente, sim, é isso que está acontecendo. Olha só os focos de conflito no mundo hoje, que tem proporção, né, de se alastrar para um conflito global. Hoje nós temos a tensão na Ucrânia, temos a questão de Israel, temos a questão de Taiwan e a China, e agora a Coreia do Norte dizendo que pode e muito provavelmente vai entrar numa aventura militar contra o Sul. Esses 4 conflitos têm potencial assim muito forte de se espalhar rapidamente. E existem outros conflitos menores aí pelo mundo. Então, sim, de fato, estamos vivendo um período de tensão global, como era no período da Guerra Fria ou período pré-Segunda Guerra Mundial, onde as alianças são feitas. Continuando aqui, aliás, repetindo. Em meio à tensão global crescente, o presidente do Comitê Militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, afirmou que a aliança acredita que uma guerra direta contra a Rússia deve acontecer dentro dos próximos 20 anos e pediu que civis de países que integram um bloco, são 31, estejam preparados para atuar em um possível cenário de conflito, que muito possivelmente vai acontecer. Segundo o militar, as próximas 2 décadas são preocupantes e exige que civis do Ocidente estejam prontos para uma possível guerra envolvendo os 31 países da aliança militar liderados pelos Estados Unidos. É um aviso muito importante e é fato que a Europa precisa se preparar melhor para um conflito contra a Rússia. A própria OTAN foi criada lá pós-Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, justamente para desincentivar, digamos assim, uma invasão soviética à época ao território europeu, porque a União Soviética era muito mais poderosa sozinha do que todos os outros países da Europa Ocidental. Então se cria essa aliança com esse dispositivo de defesa mútua para que não houvesse essa invasão, fazendo ali uma rivalidade contra o Pacto de Varsóvia. Contudo, com o fim da União Soviética nos anos 90, simplesmente a Europa deu aquela relaxada. A Europa entendeu que não precisava mais investir tanto na sua defesa, nas suas forças armadas, e passaram a se garantir muito nos Estados Unidos. E o próprio Donald Trump, ex-presidente e possivelmente futuro presidente dos Estados Unidos, falou que a Europa precisava aumentar o investimento em defesa,
principalmente o seu contingente militar. Porque a Europa continua investindo em tecnologia, mas o contingente aí não tem jeito, o tamanho, né, a dimensão, ela também é qualidade, você ter um exército grande, e a Rússia sempre, historicamente, se apoia nisso, né? A quantidade também é uma qualidade, isso é um fato. Então há necessidade da Europa voltar a ter um contingente militar bastante numeroso. Claro que isso é extremamente caro, por isso a Europa foi reduzindo, uma vez que ela não via mais na Rússia uma ameaça, uma vez que a Rússia estava falida. A Rússia está voltando a se tornar falida com a guerra da Ucrânia, mas ainda vai levar muito tempo. A capacidade econômica russa ainda é considerável, principalmente com as alianças que o Putin está tentando fechar cada dia mais, se aproximando da Coreia do Norte. Olha só, um dos países mais pobres do mundo, e obviamente com a China. Mas não se engane, tá? China tem a sua própria agenda, China tem seus próprios interesses. Não acredite numa aliança incondicional entre chineses e russos, isso não vai acontecer. O plano da China é se tornar o país hegemônico no mundo, tomando o lugar dos Estados Unidos. Então ela não vai se aliar com a Rússia para fortalecer a Rússia. É claro que é uma aliança momentânea. Lembre-se, na geopolítica internacional não existem amigos verdadeiros e do peito. O que existe, na verdade, são interesses. Enquanto a China tiver interesse na Rússia, vão estar próximos. Lembrando que já houve, inclusive, conflitos fronteiriços entre China e a antiga União Soviética, isso no período da Guerra Fria, onde os dois eram comunistas. Então que fique claro para você, na geopolítica não existem esses amigões aí do peito e para sempre. Então, por mais que o Putin esteja tentando fechar alianças e se fortalecer, obviamente a OTAN é muito mais poderosa porque tem uma aliança econômica, política, militar muito mais sólida e de muito mais tempo. Mas e você aí? Acredita que esse conflito contra a Rússia é apenas uma questão de tempo? Irá acontecer nas próximas 2 décadas? E os civis, o que eles devem fazer? De fato, já se prepararem? Os governos investirem e convocar esses civis para treinamento, por exemplo, como faz Israel? Bom, a ver o que vai acontecer. Vou estar aqui para contar tudo para vocês e quero saber a sua opinião, principalmente com relação às perguntas que eu fiz aqui. Vai lá, coloca nos comentários, não esquece de se inscrever, dando essa gigantesca força para o canal, para nós chegarmos à nossa meta de 100 mil inscritos. Tá demorando um pouquinho, mas a gente vai chegar lá, ainda mais com esse boicote, né, que rola do YouTube aqui. Então peço para você clicar aqui, ó, que agora fica mais fácil, né? Final do vídeo, só você clicar aqui, clica na logo do canal, se inscreve, badala o sininho das notificações, deixa o seu comentário e o seu like. E se puder, se torne membro, R$ 7,99, membro nota 10, e manda aí aquele valeu que fortalece demais o canal. Tamo junto? Obrigado de coração, eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza aí e mais assuntos da geopolítica e da política nacional. Vou voltar aí a falar de política nacional aqui no canal, porque, galera, se geopolítica já é um assunto tenso e YouTube já corta o alcance, imagine política nacional. Bom, mas enfim, vou voltar a fazer vídeo desse assunto também, porque tem muita gente aqui no canal que curte. Valeu? Não esquece, clica aqui e se inscreve. Beijo, volto no próximo episódio. Fui!